Olá, irmãos, eu estou passando por aqui hoje para fazer o seguinte, para deixar uma indicação, um top 5 dos meus favoritos livros do segmento da fé reformada. Antes de mais nada, eu queria dizer que foi difícil selecionar esse top 5, porque para quem tem o hábito da leitura, principalmente nós que amamos a fé reformada, é difícil, porque se você fosse escolher os favoritos, não seriam 5, seriam 20, 30, oxalá 50. Enfim, então foi um pouco difícil, mas eu procurei ser coerente, porque algumas pessoas no meu dia a dia sempre perguntam: ô Diego, me indica um livro assim, assado, ou pessoas até me mandam mensagens nas redes sociais também, pedindo indicação de livros. Então eu decidi fazer isso com a coerência no seguinte: pessoas que estão começando a conhecer a fé reformada, então não adianta eu indicar aqui livros para essas pessoas de conhecimento profundo, de assuntos difíceis de serem tratados, porque não vão entender. Primeiro a pessoa precisa crescer, precisa do fundamento. Então eu procurei ser coerente nessa questão. A propósito, os 5 livros que eu selecionei são livros conhecidíssimos. Para quem tem aí pelo menos 2 anos, 3 anos de fé reformada, eu tenho certeza que já viu, já leu, ou pelo menos ouviu falar. Mas eu estou aqui para dar esta dica para aqueles que não conhecem esses livros, para estimular a sua vida de leitura, não apenas das Escrituras, porque o livro, a Bíblia, é o livro dos livros, mas também devemos passear, andar por grandes autores que Deus levantou, consagrou para este trabalho, pregadores do passado e do presente, que com o poder do Espírito podem nos trazer ensinamentos valiosos, pedras preciosas, ok? Eu quero, antes de mais nada, deixar claro que o seguinte, como dizem por aí, eu já vi essa frase por algum lugar, não me lembro o autor agora, viaje sempre por bons livros, mas faça morada, viva na Bíblia, ok? Então nunca deixe de ler sua Bíblia, estudar as Escrituras, lá, sua Bíblia de estudo e tal, por causa de uma leitura de um outro livro. Não. Concilie os dois planos na sua rotina devocional. Mas sem perca de tempo, vamos lá para o top 5. Primeiro da lista, de trás para frente, o número 5, é um livro assim, que é bem simples, uma linguagem simples, porque trata dos fundamentos básicos a respeito do assunto. Esse assunto são os atributos de Deus. E esse livro que eu separei é do autor A.W. Pink, Os Atributos de Deus. É um resumo e tanto dos principais atributos. Bom para iniciantes na fé reformada, como eu disse, que eu me preocuparia mais neste ponto, ok? Tem uma fácil compreensão, o autor teve uma sensibilidade muito grande ao redigir esse livro, ao escrever esse livro, inspirado pelo Espírito Santo. Então ele traz aqui o básico do básico dos atributos de Deus. Você vê que não é um livro muito grande, e aqui você vai ter um senso da majestade do nosso glorioso Deus revelado nas Escrituras, ok? Não aquele Deus minúsculo e místico das religiões pagãs e até mesmo de algumas seitas que se intitulam cristãs. Então o autor tenta trazer o leitor, melhor dizendo, de volta aos ensinos básicos, fundamentais da igreja primitiva, onde as pessoas temiam a Deus, respeitavam a Deus, tinha aquele temor que o próprio Deus colocava no coração deles. Então aqui ele trata, nesse livro, de alguns dos atributos de Deus, como por exemplo a presciência do Senhor, a imutabilidade, a santidade, o amor, que é o que muitas pessoas gostam, mas também trata da ira de Deus, por exemplo. Então você tem que entender que Deus ele ama, ele é amor, claro, óbvio. Todavia, também é um Deus que se ira todos os dias. E você vai aprender de forma muito clara e simples. Este é o número 5 do meu top 5 aqui, indicando para você, meu irmão, minha irmã. Número 4 desta lista que eu separei é um livro que eu li esse ano. Muito simples, uma linguagem também muito simples, que fala sobre, ele chama Somos Todos Teólogos, uma introdução à teologia sistemática do Dr. Sproul. O Dr. Sproul já nos deixou, ele faleceu em 2017, mas as obras
que ele realizou, que Deus realizou através da vida dele, estão aí, nos edificando, seja através de livros, pregações, áudios e etc. Ok? Então você fica sempre atento, porque eu sempre estou postando algumas mensagens do Dr. Sproul aqui no meu canal do YouTube, mensagens que eu tenho traduzido e dublado. Mas vamos para o livro Teologia para Todos, é o que trata esse livro do Dr. Sproul. Somos todos teólogos. Ele usa uma linguagem, como eu tenho dado ênfase, acessível a todos e de fácil compreensão. Ele trata a respeito dos assuntos difíceis, porque teologia aborda assuntos difíceis, mas ele consegue, com muita sabedoria e entendimento do alto, ele traz a importância da teologia para todas as pessoas, não apenas para quem sobe até um púlpito para ensinar, para pregar. A teologia a palavra teologia vem de theos, que significa Deus, ou seja, teologia significa conhecer a Deus. O Paul Washer sempre diz que se você diz, eu não gosto desse negócio de teologia, você está falando que você não gosta de conhecer a Deus, porque teologia não é nada mais do que conhecer a Deus. Um dos motivos para tanto misticismo, para tanto paganismo na igreja moderna, na igreja contemporânea, é que as pessoas comuns elas não são ensinadas a estudarem a teologia. Okay? Há algumas pessoas que chegam ao extremo de falarem, argumentarem que teologia demais mata. Tira o texto que diz que a letra mata, né, e o espírito vivifica, e essas pessoas chegam a dizer que se você estudar muito teologia, você vai virar uma pessoa morta, legalista, e que aquilo não vai ser bom. Então isso é uma ignorância muito grande. Então o autor aqui, o Dr. Sproul, nos ajuda a termos uma visão correta a respeito da interpretação desses principais temas ligados à fé cristã. Ele traz um estudo abrangente das Escrituras e da história da igreja que envolve esses assuntos que ele trata da teologia. Então isso vai nos ajuda a formular e aplicar a teologia no nosso dia a dia. Você é dona de casa, você é advogado, você é médico, você é carpinteiro, enfim, não importa a sua profissão, você vai saber, vai ter a direção certa para aplicar a teologia correta no seu dia a dia, na sua vida, ok? E é até bom destacarmos a importância de termos cristãos nas áreas seculares no nosso país, no mundo, porque se não tivermos cristãos nos escritórios de advocacia, nos consultórios, nos hospitais, atendendo, nas empresas, nas fábricas, nas ruas, enfim, se não houver cristãos espalhados por aí, como o evangelho será propagado apenas por um ajuntamento dentro de 4 paredes? É difícil. Então, Deus te chama, assim, você que é uma cozinheira, por exemplo, Deus está te chamando para exercer o seu chamado na cozinha, o seu dom que Ele te deu na cozinha. E isso não te faz inferior do que o homem que está no púlpito ensinando, pregando, que está lecionando ali na escola bíblica dominical. Não te faz inferior, pois Deus deu um chamado para cada um. Então, através desse livro, você vai aprender a colocar em prática a teologia para todos, ok? Eu vou até abrir aqui o índice rapidamente, não quero demorar. Aqui tem comentários aqui do Joe Bick, do Sinclair Ferguson, enfim, do Dr. John MacArthur. Enfim, é um livro extraordinário, de muito fácil compreensão. Aqui ele vai trazer uma introdução sobre a teologia, depois ele vai falar sobre antropologia e criação, por exemplo, a cristologia, pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo, soteriologia, eclesiologia, enfim, vários assuntos sobre a pessoa de Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre a graça, a eleição, a reprovação, o chamado eficaz, o batismo, a ceia do Senhor, os dons, enfim, tudo quanto há, ele vai tratar de forma resumida, objetiva e de fácil compreensão, ok? Esse é o número 4 do meu top 5. Vamos para o terceiro? Vamos lá então. Santos no mundo, os puritanos como realmente eram. O autor Leland Ryken, ele também trouxe muita sabedoria. Primeiro vamos entender os puritanos. Quem eram os puritanos? Era um grupo de reforma que surgiu primeiramente na Inglaterra,
no século XVI e posteriormente também nos Estados Unidos, ok? Então era um grupo separado de reformadores que acreditavam, principalmente os puritanos na Inglaterra, acreditavam que a igreja na Inglaterra havia adotado práticas não enraizadas, propriamente surgidas das escrituras, ok? Então eles questionam isso e fazem uma comparação com os ensinos da Igreja Católica Romana, que ensinando o princípio regulador do culto, por exemplo, e eles tiveram, e ainda tem uma relevância até hoje, enorme para a teologia reformada, ok? Então o autor aqui traz, de fato, o que nós podemos tirar de bom ou não daquele grupo de cristãos, como eles lidavam com diversos aspectos na vida profissional, por exemplo, com a vida profissional, com o sexo, casamento, a família, o dinheiro, como lidar com o dinheiro, Deus prospera, não prospera, por que prospera, a igreja, o culto, como eu disse, o princípio regulador do culto. Por exemplo, nós temos 2 sacramentos apenas. Quais, Diego? Batismo e Santa Ceia quando oportuno. Mas você vai a ajuntamentos de pessoas que vão além disso, ou de repente estão aquém, mas geralmente eles vão além, eles querem dar uma forcinha para Deus, querem introduzir sacramentos, rituais, atos místicos, se apegam a coisas tangíveis, palpáveis, água, óleo, sal, e por aí vai, lenço, avental, e por aí vai. Então, os puritanos tratam desse assunto, sobre o princípio regulador do culto, como você deve se comportar no ajuntamento, na congregação, enfim, sobre educação dos filhos, enfim, e como que de fato eram os puritanos. Porque na tentativa de depreciar esse grupo, os opositores, até hoje, da verdade, geralmente ensinam muitas mentiras a respeito dos puritanos. Os apelidam de extremistas, xiitas, legalistas, e o autor, com muita sabedoria nesse livro, refuta cada uma dessas argumentações simplistas, ok? Então este é o número 3 do meu top 5 santos no mundo, os puritanos como realmente eram. Como diz o Jonas Madureira num comentário aqui, que ele falando que sentiu vergonha quando leu esse livro, e eu também, porque eles são um grande exemplo do que é ver a pessoa de Cristo ser manifesta num seguidor, num verdadeiro cristão. Vamos para o número 2. Foi um dilema entre esses 2 livros, o número 1 e o número 2, porque eu fiquei bem dividido. Mas como eu tinha que resolver optar por um para o outro, então vamos lá. Número 2, Jornada para o Inferno, do John Bunyan. John Bunyan é o autor daquele livro, o segundo livro mais vendido no mundo, só perde para a Bíblia. Qual, Diego? O Peregrino, tem até o filme, um ótimo livro também que eu recomendo. Mas aqui, o Jornada para o Inferno, ele trata do oposto. O Peregrino, como todos sabem, quem já assistiu o filme ou já leu o livro, trata como o cristão deve caminhar na sua jornada, na sua peregrinação neste mundo, nesta vida. Agora, nesse livro Jornada para o Inferno, um livro impactante. Trata-se de uma ficção onde o autor, o John Bunyan, cria o personagem principal, o Senhor Mal. No Peregrino é o cristão, o personagem principal. Aqui é o Senhor Mal, onde há 2 homens, o Senhor Prudente e o Senhor Atencioso. Eles estão conversando e um começa a contar para o outro a história do Senhor Mal. E aqui você vai aprender tanta coisa, meu irmão. Posso falar que, se não foi o melhor, foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida, principalmente no que concerne a fé reformada. Olha o versículo que está na capa, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, ok? Então, eu não vou fazer um resumo da história, eu vou atiçar sua curiosidade para você adquirir uma cópia desse livro e se deliciar com essa história, com essa ficção que não deixa de ser real, ok? Porque ele trata de fatos reais na vida do cristão. Então, meu irmão, aqui você vai aprender como você tem alegria, como você pode provar, experimentar a alegria mesmo durante as provações do dia a dia, as aflições. Você vai aprender sobre as terríveis consequências do pecado, do abandono de Deus.
Ele vai te ensinar aqui como você lida com seus filhos, como você passa os valores cristãos para os filhos, você que já tem filhos ou pretende ter. Sucesso na vida profissional, como ser honesto, como o Sr. Mal agia na vida profissional. Você vai aprender como você não deve ser, porque o Sr. Mal, como nós temos muitas pessoas no nosso redor, nos dá o exemplo de como nós não devemos ser. Aqui também você vai aprender como ser poupado do juízo condenatório de Deus no dia do Senhor, como começam os maus casamentos, você mulher principalmente, para não se deixar levar pela lábia dos opositores da verdade, dos lobos disfarçados de ovelhas. Você também vai aprender sobre isso, como agradar a Deus, etc. Enfim, esse é o Jornada para o Inferno do John Bunyan. Então fica aí a recomendação. Eu tenho certeza que esse livro aqui, se você não gostar, meu irmão, é impossível. É impossível. Então, finalmente, o número 1 dispensa comentários, principalmente se você já é inscrito aqui do meu canal há mais tempo, se você convive comigo no dia a dia, você sabe porque é o que eu mais falo a respeito de livro, de leitura reformada. Trata-se do livro do Dr. Martyn Lloyd-Jones, Estudos no Sermão do Monte, que eu inclusive fiz um resumo das bem-aventuranças do Sermão do Monte. Você pode procurar aqui na playlist do meu canal, que você vai encontrar esse resumo de todas as bem-aventuranças do estudo que o Dr. Martyn Lloyd-Jones traz neste livro, ok? Esse livro é a exposição do Sermão do Monte, que está lá em Mateus 5, capítulo 5, 6 e 7. Então você percebe que é o tamanho da criança. Não é pequeno. São capítulos que requer muita atenção. O Dr. Martyn Lloyd-Jones era um médico, para quem não sabe, um homem muito sábio, muito inteligente, que largou a medicina para pregar o evangelho de forma sólida e com honestidade intelectual e o poder do Espírito. Esse livro ele dispensa comentários. Eu só sei que ele mudou minha vida, ele ajudou Deus me transformar, e é uma indicação indispensável que eu vou indicar. Toda vez que tiver um top 5 de livros, eu vou ter que te indicar esse livro, porque ele é o número 1. Ele é o meu número 1 até então, ok? Enfim, esse é o top 5 que eu te indico e que eu recomendo, se você ainda não comprou, para você comprar, adquirir, para você estudar. Mas tem um bônus para as mulheres. Eu sei que tem muitas mulheres cristãs reformadas também, outras que estão entrando, conhecendo a doutrina reformada, e eu separei aqui 3 títulos para as mulheres, rapidamente, porque eu não quero mais demorar. Bônus para as mulheres, uma série da autora americana Martha Peace, ok? Primeiro, é uma série. O primeiro livro dessa série chama-se Esposa Excelente, que trata do papel da mulher no casamento, com o marido e com os filhos. Fundamental para você, irmã, que já é casada, que tem filhos, ou que sonha casar e sonha ter filhos. O segundo livro dessa série é Sábia e Conselheira, que trata do papel da mulher no geral, dando conselhos como uma mulher sábia, conselheira, ajudando as mulheres mais fracas na igreja e etc. O papel da mulher na igreja. E o terceiro e último livro que eu recomendo para as irmãs dessa série também, da Martha Peace, chama-se Mulheres em Apuros. Esse livro é muito bom, porque vai tratar de assuntos que muitas vezes as mulheres são envolvidas, como, por exemplo, difamações, aquela fofoquinha, aquele disse-me-disse, né? Tem até esse ditado popular, né, que a mulher está sempre envolvida, né? Onde tem fofoca tem mulher. Eu acho que isso é um preconceito, mas é o ditado que o mundo ali diz. Só estou fazendo uma brincadeira, ok? Então, eu recomendo, porque vai tratar desse tipo de assunto, como você lida com esse tipo de coisa, quando isso vier até você, como você se afasta, e até mesmo de coisas como a mulher lida com a tensão pré-menstrual, a famosa TPM, e até mesmo, por fim, o legalismo cristão. Então, esses são os livros que eu indico para as irmãs. Foi um bônus aqui que eu decidi, de última hora, acrescentar no vídeo, ok? Então, forte abraço a todos. Por fim, eu quero recomendar o seguinte. Aqui eu separei apenas um top 5, coisa breve, rápida, mas o pastor Paulo Júnior, no canal Defesa do Evangelho, você pode pesquisar aí, se você não conhece, ele tem alguns vídeos, se eu não me engano 2 vídeos, onde ele traz uma série de indicações de livros e autores reformados, inclusive esses que eu aqui acabei de citar. Ok? Então não deixe de passar lá no canal dele e conferir, que eu tenho certeza que vai te edificar. Procura lá, Pastor Paulo Júnior indica livros que rapidinho você vai encontrar. Ok? Que Deus em Cristo lhe abençoe, que a paz e a graça do nosso Deus seja convosco. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!